Olá para você que está escutando, este aqui é o podcast Vinha Negócios. O podcast é viabilizado pela startup Drop Vida, ela que ensina você a posicionar o seu negócio online. Então, se você tem curiosidade em como posicionar o seu serviço, como posicionar a sua loja no mundo digital, procure a startup Drop Vida, link na descrição do podcast. Hoje a gente vai bater um papo com uma psicóloga apaixonadíssima por psicologia do trabalho. Ela que fez MBA em gestão de pessoas e recursos humanos e atualmente treina pessoas e empresas para se desenvolverem e tornarem os negócios mais humanos. Hoje nós vamos falar com Ana Flávia Michelante. Tudo bom com você, Ana? Alô, tudo bem, Pedro? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a tua presença aqui com a gente e tomara que o nosso papo possa contribuir muito para os negócios das pessoas. Afinal, entender de pessoas é entender de negócios, não é mesmo? Exatamente. Se a gente não entende pessoas, a gente não entende nada. Então, bora lá. Primeiro a gente vai explicar um pouco da história da Ana e depois vamos falar aí de desenvolvimento de pessoas. Feitas as apresentações, Ana, vamos então falar sobre... Primeiro quero entender a sua paixão de psicologia do trabalho. Tá saindo seu áudio aqui. Volta, desde o... Eu corto depois. Então, começar de novo. Já apresentada, Ana, explica para mim e para quem está ouvindo da onde vem a sua paixão pela psicologia do trabalho, e é bem importante da gente entender um pouquinho melhor o que é isso, antes da gente começar a falar. Beleza, eu vou contar qual foi a minha história com a psicologia organizacional e do trabalho, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que ela é. Para vocês entenderem, eu entrei em psicologia perdida no mundo, assim, eu achei que eu não ia passar no vestibular, do nada estava lá entre as pessoas que tinham passado no vestibular da UEM, e aí falei, bom, é o que eu quero? Não sei, mas é um vestibular da UEM, não posso perder, né? Não vou ficar em casa quando eu passei no vestibular da UEM, que era tão concorrido. E aí eu fui. Só que eu tava na psicologia, assim, meio que a passeio, porque eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo lá. Eu sabia que eu não queria trabalhar na psicologia clínica. E aí as pessoas falavam de RH, eu não entendia o que era RH. Até que no segundo ano da faculdade, a gente assistiu um documentário que o nome era Carne e Osso, onde mostrava a situação das pessoas no trabalho delas e o quanto o trabalho delas é importante para a construção da identidade. Então, lá nesse documentário, por exemplo, eles mostravam muito situações de frigorífico, onde as pessoas ficavam muitas horas em pé, fazendo o mesmo movimento, aquilo acabava causando algumas coisas no físico da pessoa mesmo. Tinha situações que precisavam usar fralda para estar trabalhando naquilo, tinha contagem para ir no banheiro, quanto tempo a pessoa podia ficar no banheiro, eu trabalhava com corte, então muitas pessoas até, por exemplo, cortavam os dedos, e aí o que eu achei muito interessante disso tudo, que as pessoas quando saíam desses ambientes de trabalho, elas ficavam inválidas para trabalhar, muitas vezes por questão ou psicológica ou física. E aí no documentário apareciam as pessoas falando assim, eu não tenho coragem hoje em dia de ir no meu vizinho, porque o que eu faço? Quem que eu sou da vida? Eu não sou nada. Eu perdi meu trabalho, então eu não sou nada. É bem aquela coisa que a gente vê nos filmes do Charlie Chaplin, né? Principalmente no Tempos e Movimentos, que a gente vê as pessoas, o mesmo movimento várias vezes. Inclusive, a gente estudava os filmes do Chaplin também. Olha só que show. Só para entender um pouco melhor, nessa parte, então, a psicologia do trabalho estuda como que o trabalho auxilia na formação de quem a pessoa é? Mais ou menos. Também é isso. Aí, essa matéria que eu tô falando, que eu tive na faculdade, essa era Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Quem deu essa aula foi o Fábio, nunca esqueço, meu professor. Nossa, foi ali que eu me descobri. E aí eu lembro que ele passava alguns textos pra gente que falava, por exemplo, você acha que uma pessoa que trabalha esse trabalho que a gente vê nos filmes do Charlie Chaplin, por exemplo,
que é super mecânico, não tem criatividade nenhuma, vai conseguir chegar em casa e ter criatividade na hora de brincar de carrinho de boneca com o filho? As pessoas são as mesmas, né? Se você não exercita a sua criatividade no trabalho, como que você vai exercitar em casa? Você não vai estar acostumado àquilo. E aí eu comecei a perceber que, cara, o trabalho das pessoas é onde elas passam a maior parte do tempo. E se elas não são felizes lá, dificilmente elas vão ser super felizes para fora. Elas não são pessoas diferentes. E aí foi quando eu comecei a falar, meu Deus, se isso é tão importante para as pessoas, eu preciso dar um jeito de tratar isso, eu preciso dar um jeito de me aprofundar. A gente precisa mudar esse sistema. E aí não é a gente pensar que o trabalho vai ser perfeito, isso é super possível. Não, não é possível ser maravilhoso, não ter estresse em momento nenhum. Mas eu comecei a pensar, se é possível melhorar um pouco que seja, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando... Aí a gente vai, né, na faculdade estudando as outras coisas também, mas aí a sua pergunta eu vou responder agora. Antes, a psicologia do trabalho era a psicologia que era só processo seletivo, diagnóstico organizacional, aquela coisa bem mais mecanizada mesmo. Entender onde o trabalhador vai estar produzindo mais. É mais aquela coisa de gestão e RH. Sim, é o departamento pessoal e RH, bem onde que a pessoa vai estar produzindo mais para nós. E aí depois esse conceito foi mudando, e aí até que entrou a psicologia organizacional e do trabalho, que aí ela vem para falar não só sobre os processos que o pessoal de RH faz, tanto que hoje em dia a gente fala muito mais gestão de pessoas, né? Então, não é só os processos, mas é a construção da identidade naquele meio. Aí a gente já fala mais de cultura organizacional, de o endomarketing que rola dentro das empresas. Aí a gente já fala mais realmente de pessoas, quem são elas dentro das empresas, como que a gente pode estar melhorando a vida delas a partir delas, as empresas, entendendo que as pessoas não são diferentes. O problema, você está com um problema em casa? Deixa o problema em casa. Aqui no trabalho é outra coisa. Não, a pessoa é a mesma no trabalho e em casa. Se ela está com um problema em casa, é muito difícil ela dar o melhor dela no trabalho. Então, aí a gente passa a entender as pessoas mais como um todo e aí a ligação dela com a organização. Entendeu? Entendi. Em teoria, a pessoa é uma só. E elas, assim, querendo ou não, a gente tem que se moldar um pouco conforme a nossa profissão, dependendo da postura ou a posição que a gente vai tomar. E essa mistura da personalidade da empresa com a personalidade da pessoa. Sim, tanto que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quero contratar as pessoas certas, tá? Mas você está observando só o que ela tem de teoria ou está observando o comportamento dela, se o comportamento tem a ver com a sua empresa? Então, essa integração realmente, né? De pessoas e empresas, os comportamentos dela, e aí entender, assim, quais recursos que a empresa tem que pode estar colaborando. Então, é a integração mesmo da pessoa com os recursos, com o trabalho, de fato, né? É entender tudo isso aí. E depois da faculdade, você tomou qual caminho? Você já foi fazer o MBA direto? Estava trabalhando? Como é que foi essa transição até o MBA? Isso aí que eu contei, na verdade, foi do segundo ano, né? Aí dentro da faculdade mesmo, eu já comecei a buscar, entender, assim, o que eu podia estar fazendo para seguir essa área. E aí eu fui numa palestra da Gazin. A Gazin é uma ótima empresa para se trabalhar, tem prêmios e tudo mais. Vi que, se a Gazin consegue, outras empresas também podem conseguir. Aí fui fazer uma visita, falei lá com o pessoal da Gazin, falei, queria conhecer a empresa. Eles falaram, fica aqui 3 dias, a gente vai disponibilizar o nosso hotel para você. Eu falei, gente, como assim? E aí fiquei lá 3 dias, não entendia nada, só que baita oportunidade. E eu só entendi os fundamentos mesmo, não sabia nem o que era o processo seletivo, sabe? E aí lá eles me colocaram para fazer ligação nas lojas, enfim. E aí lá eles falaram, e você já participa da empresa júnior? Eu falei, não, a eles, então entra. Aí eu entrei na empresa júnior, aprendi muita coisa lá, comecei a ter contato com clientes, comecei a ver como que funcionava realmente isso tudo na prática.
Quando chegou no estágio do quinto ano, que aí a gente ia para a empresa, eu já estava bem mais preparado, porque já tinha feito muita coisa. E aí, quando eu saí da faculdade, eu nem pensei em outra coisa, já fui procurar. Eu só queria entender onde que era o lugar que eu ia fazer o MBA de gestão de pessoas, mas que eu ia fazer isso era fato. Já estava decidido. Já estava decidido, só não sabia qual que ia ser o caminho, mas sabia que era isso que eu ia fazer. Entendi. E você estava morando em Maringá na época, fazendo a faculdade, assumiu a empresa Júnior. E a MBA você fez à distância, fez presencial em Maringá mesmo? Como é que foi? Quando eu saí da faculdade, eu estava bem sem saber para onde eu ia, né? Eu não sabia se eu ia ficar em Campo Mourão, se eu ia ficar em Maringá. E aí eu me inscrevi fiz pós lá em Maringá mesmo, né? Fiz o MBA, mas eu já estava morando em Campo Mourão. Eu voltei para Campo Mourão. Então, todo sábado ia eu de manhãzinha pegar a estrada para ir pro meu MBA. E hoje você trabalha com a Dale Carnegie, certo? É instrutora, é comercial também, Já tinha vendido alguma coisa na vida, inclusive? Nunca, Pedro. Durante a faculdade, eu participava da Atlética também. E eu regaçava de vender convite, assim, tipo... A galera se matava para vender 2, eu vendia 40, sabe? Caraca. Vendia demais, assim. E aí, sempre o pessoal lá de Maringá, da Euforia, das festas e tal, falava: Ana, vem trabalhar com a gente. Eu falava: quê? Eu não fiz psicologia para ser vendedora, você tá doido? Não, vem trabalhar com a gente, você faz umas campanhas, tipo, eu colocava coisa de vendas no Facebook e dava 150 curtidas, coisa que o povo colocava, todo mundo achava um saco, sabe? Nossa! E aí o povo falava: vem trabalhar de vendedora, daí me chamavam para trabalhar com tudo que tinha a ver com vendas, não só eles, né, outras empresas também. Aí quando eu me formei, eles fizeram uma proposta mesmo: Ana, vem trabalhar como promo aqui na UFSC. Aí eu falei: não me formei para ser vendedora, não me formei para ser vendedora. Nunca na vida. Nunca na vida. Nossa. E aí acabou que o destino me pegou de surpresa aí para ser vendedora. E como que você usa hoje o teu conhecimento lá de trás, vindo da faculdade, do MBA, dentro da Dale Carnegie? Eu uso muito mais como uma missão de vida mesmo, né? Quando me falam assim: mas você não está trabalhando na sua área, então eu falo: olha, na verdade eu estou trabalhando com o meu propósito. Porque quando eu me formei, o que eu imaginava? Eu vou trabalhar no RH de uma empresa e a partir disso eu vou mudar a vida das pessoas que estão naquela empresa. Minha ideia sempre foi trazer melhoria de vida para as pessoas por meio do trabalho delas. E aí eu pensava que eu ia fazer isso no RH de alguma empresa. Beleza, não deu certo. Ainda bem que não deu, porque aí fui atrás da Dale Carnegie. E hoje em dia eu vejo assim que eu não estou fazendo isso em uma empresa só. Cada vez que a gente consegue mudar a liderança de uma pessoa, a gente está mudando tudo que está ao entorno dela. Então, cada vez que a gente treina um líder, a gente está melhorando a vida de muitas outras pessoas, né? Então, para mim, esse é o meu propósito, que a Dale Carnegie me permite fazer isso com muito mais pessoas do que eu imaginei na minha vida, né? Se a gente considerar aí turma de 20, normalmente cada um de uma empresa, a gente está mudando a vida de 20 pessoas e quem está ao redor delas também. Então, é muito maior do que eu tinha imaginado, na verdade, né? Mas a psicologia, ela vem muito nessa parte de relações humanas, de endomarketing, de entender mais a fundo o que é liderança e, inclusive, entender, assim, os pontos que eu posso puxar com alguém, os pontos que são pontos, assim, opa, aqui já é mais frágil, aqui vou ter que entender de outro jeito. Para ter um cuidado maior ali. Porque, né, às vezes a gente ouve muitas coisas nas nossas visitas de venda, nos acompanhamentos, pós-vendas, e aí eu tenho aquele tato, sabe? De aqui vamos forçar, aqui já não vamos forçar muito, porque aí tem que ser outro caminho. Para não dar pau na máquina. Exatamente. E aí eu também, né, como sou psicóloga, por mais que o nosso trabalho não precisa disso, mas as pessoas sempre perguntam: e você fez o quê? Psicologia? Quem não fez, tem que... Não, mas a Dale Carnegie tem a universidade, a Dale Carnegie, a gente é formado por tantas horas. Para mim, não. Você é formado em psicologia? Tá explicado. Então, beleza. Entendi, já
já gera uma credibilidade ali, né? Já gera ali, não precisa nem, sabe, nem se explicar demais. E é interessante que você encontrou uma coisa que muito negócio busca, é encontrar a escala para o teu propósito, para o teu sonho. Estava comentando que você poderia dar essa consultoria, você poderia trabalhar em cima disso em uma empresa. E hoje você consegue influenciar diversas empresas com base em quais líderes você vai formando. Sim. E a gente trabalha apenas liderança hoje dentro do teu propósito, dentro do projeto, ou você trabalha o que mais dentro da Dale com esse pessoal? Na verdade, são muitos pontos, né? Por exemplo, quando a gente fala de melhoria de vida, eu vejo que melhoria de vida tem tudo a ver com a forma como a gente se comunica, porque muitas vezes, quando a gente trabalha comunicação dentro da Dale Carnegie, a gente não está trabalhando só a forma dela falar com funcionários, com sócios, com fornecedores, a gente está ensinando ela a se comunicar com o mundo, né? Então, por exemplo, essa questão que eu falei no começo de se o trabalhador faz alguma coisa muito mecânica durante o dia, não consegue brincar com o filho no final do dia, comunicação é o mesmo jeito. Você acha que uma pessoa que está lá o dia inteiro sendo carrasco dentro de uma empresa, brigando, não sabe se comunicar de uma maneira assertiva, vai chegar com o filho e vai conseguir conversar de uma maneira que o filho fique bem? É muito difícil isso acontecer, né? Mas, então, quando a gente trabalha comunicação na Dale, a gente está trabalhando todos os meios da vida dela também. E aí, quando a gente fala de relações humanas, se a gente não entende relações humanas, a gente não consegue praticamente nada, né? E porque mesmo que o trabalho seja mecânico, uma hora ou outra você vai precisar conversar com alguém e tudo mais. Então é conseguir produzir qualidade de vida para tantos meios que eu não imaginava, que isso é muito bom, assim, muito gratificante. É interessante como você fala assim, com paixão na voz, né? Por fazer algo que você realmente gosta. E em cima disso transformar empresas, transformar vidas de pessoas, e também faz muito esse link, pessoa e a casa. Pessoa, casa, trabalho, como que um lugar influencia o outro. E essa forma como as pessoas se relacionam, você comentou que muitas vezes pode ser um carrasco na empresa e chegar a ser um carrasco em casa, por exemplo. O que forma isso? É mais do trabalho, é mais da infância, assim, visão de psicologia mesmo. Da onde vem essa maneira de agir, essa maneira de se comunicar, que muitas vezes a pessoa aí precisa buscar conhecimentos extras para poder aperfeiçoar isso e não ser tão carrasco, por assim dizer? Eu acredito muito, Pedro, que os meios que a gente vive vão moldando quem a gente é, né? Então, por isso que, na verdade, é isso que a psicologia basicamente estuda, a nossa formação e nossa formação dentro do mundo. E aí, quando a gente leva para essas áreas, também é assim, né? Por exemplo, eu não sou muito da clínica, tá? Então, não vou saber explicar isso com perfeição, assim. Mas imagina que na nossa infância a gente vive em um ambiente totalmente hostil. Um ambiente onde a gente não recebe muita atenção, a gente acha que brigar, ter ciúmes é o que é receber amor. E aí a gente fica com isso para nossa vida. E aí isso vai permear em outros ambientes também, né? Seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, a nossa construção fala muito de quem a gente é hoje, né? Eu acredito totalmente nisso. Tanto que eu falo para todo mundo, né, que eu faço terapia, amo fazer terapia. E cada vez que eu vou lá, a gente aprofunda e eu falo, gente, é por isso que eu sou assim? Caramba, é por isso que às vezes eu acho que tal coisa... por isso que é difícil eu me posicionar em tal lugar, por causa disso que aconteceu lá na minha infância. E aí, dependendo do ambiente que a gente vai, aquilo que aconteceu na nossa infância vai sendo mudado ou perpetuado, né? Então, é muito a construção de onde a gente vem, quais os nossos meios, as barreiras que eu tenho não são as mesmas que você tem. Aí, se a gente vai para outros âmbitos sociais, raciais, aí já muda também. Então, é como da onde cada um veio, né? E é interessante esse link com o meio que a gente vive. Porque se você é uma pessoa, uma postura diferente, uma postura de liderança,
que não combina muito com a liderança, isso vai influenciar nos colaboradores que estão falando em hierarquia, né? Para baixo na hierarquia e para cima na hierarquia. E você vai se relacionar com o teu superior de uma forma parecida e com os seus colaboradores também. E seguindo a linha ali também vai levar isso para casa. Assim como se você for uma pessoa mais comunicativa, mais assertiva, uma postura mais liderança e não tão chefe, você vai levar para as pessoas da mesma forma e transformar aquele ambiente hostil, né, que a gente estava comentando antes, numa coisa mais harmoniosa, num ambiente mais gostoso de se trabalhar e vai refletir na vida de quem está trabalhando com você. Sim, sim. Hoje você, provavelmente não, mas você tem mais ou menos ali uma certa quantidade de colaboradores que você já influenciou, ou, por exemplo, quantidade de empresas que você já conseguiu aplicar isso e transformar essas empresas em lugares melhores de trabalhar? Nossa, não sei quantidade. Para parar para pensar no efeito que você está tendo no mundo. Isso é uma coisa legal de fazer a análise depois, sim, né? Sim, até para fazer uma projeção de quantas eu quero ter influenciado em anos, né? Tipo, em 5 anos. Exato. Para você ter as metas do seu propósito e também por uma questão de você continuar com esse fogo ardente por isso, né? E até uma coisa bacana de se comentar em cima disso é que antigamente se falava muito de propósito de trabalho, e muita gente pensa que eu tenho um propósito de psicologia no trabalho organizacional, por exemplo, igual você faz, só que engessa isso dentro de um processo que viu na faculdade, então que seria atender uma empresa só. Você precisou assim de alguém que te guiasse, te mostrasse isso, ou você mesmo teve essa sacada de, eu posso fazer isso de outra forma na Dale Carnegie, desengessando o meu propósito? Pedro, na verdade, nada do que eu fiz foi planejado, tá? Foi tudo... Eu só comecei a planejar minha vida a partir de quando eu mudei para Almorama, ou seja, em 2019. Antes disso, foi tudo eu fui indo, não sabia nem como estava indo e estava indo. Mas, assim, é um negócio que a gente sempre discute, né? Eu, o Eduardo, o Guilherme, a gente já comentou sobre isso várias vezes. Porque, assim, eu fui para psicologia, caí de paraquedas. Dentro da psicologia, meio que chamou minha atenção o negócio ali de psicologia do trabalho, e também fui indo. Quando entrei na empresa júnior, me perguntaram, você vê que o seu perfil é de ser líder ou liderada? Eu falei, liderada? Tá doido? Liderar uma equipe? Não, isso aí não é pra mim não, sou liderada. 6 meses depois, eu estava assumindo a presidência da empresa júnior. Assumindo a liderança da coisa. Assumindo a liderança. Depois de 1 ano, estava assumindo a liderança da Atlética. Então, assim, eu fui me descobrindo líder e não sabia nem como que eu chegava lá. Então, o que acontecia? O que aconteceu a minha vida inteira? Eu pegava um negócio para fazer, eu ia fazendo com tanta tranquilidade, com tanta emoção naquilo, eu sempre me entreguei demais. Eu sou aquele tipo de pessoa que veste a camisa do lugar que tá, sabe? Mas eu preciso me conectar emocionalmente com as coisas. Quando eu me conecto, nossa, eu dou a minha vida. E aí acaba que as coisas vão acontecendo, e não é por eu não merecer, por eu não ver o processo, por não sofrer o processo. Eu sofro, mas sempre tem uma emoção maior que me faz sofrer menos e levar as coisas com leveza. E assim foi na Dale. O que aconteceu? Eu saí da faculdade, ia fazer processo seletivo, e aí falavam assim, mas o seu currículo já é bom demais para esse cargo de R$1.200. Aí eu ia fazer processo seletivo para um cargo, mas você não tem experiência, você acabou de se formar. Você e eu ficava nesse limbo. Bem tênue, assim, tá bom, gente, não tá bom. Super isso. E aí eu chegava nos processos seletivos e falava, porque o seu currículo já tá bom. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, eu tô me pedindo, paga R$1.200, eu prometo que eu fico aqui, 10 anos se você quiser. Eu só preciso de uma oportunidade, sabe? Nossa, eu já tava super irritada, assim. E aí eu comecei, na verdade, eu até que consegui entrar para uma consultoria. E aí nessa consultoria eu não sentia que era... Eu sentia que na consultoria a gente chegava,
fazia o trabalho com a pessoa e já saía, mas a gente não mudava o ser dela. Era o que mais me incomodava. Que a gente chegava e falava, você tem que agir assim, os processos da sua empresa a partir de agora vão ser assim, tal coisa vai acontecer, só que a pessoa não estava preparada para aquilo, sabe? Tipo, a sua forma de liderar é muito agressiva. E agora? O que ela faz com isso? Era muito um diagnóstico do que estava acontecendo, mas não era muito a apresentação da solução. E aí, assim, como a gente comentou, né, por eu ter feito psicologia, eu ficava pensando, tá, mas ali dentro da cabeça da pessoa tá passando o quê? Por que ela não está fazendo aquilo que a gente está falando para ela fazer, se vai ser bom para a empresa dela? Porque ela não estava preparada para aquilo, gente. Ela não estava, né? E aí, nesse processo, eu falei, não é isso que eu quero trabalhar na minha vida. Aí eu lembrei que o Eduardo tinha me apresentado a Dale Carnegie fazia quase um ano e eu tinha falado, não entendi nada do que é esse negócio, não quero. E não tinha entendido nada. E aí depois eu peguei, fui conversar com ele de novo e falei, Eduardo, próxima turma eu quero participar. E aí ele falou, Ana, vem trabalhar com a gente. E eu nem sei o que é isso aí. Aí eu me meto numa furada e vou, né? E eu não sou de abandonar fácil as coisas. Eu gosto de entrar em um lugar e me dedicar de verdade, sabe? Falei, Isso em Campo Mourão? Isso em Campo Mourão. Certo. E aí entrei no treinamento como participante e dentro do meu ROI, né, que era o retorno de investimento, eu tinha colocado lá que eu queria arrumar um novo emprego na área de RH. E aí a gente fez o nosso plano, eu comecei a fazer um monte de entrevista, não sei o quê. E aí, no meio das entrevistas, aconteceu que o Eduardo falou de novo, Ana, não quer trabalhar com a gente? Falei, como que é isso aí? Daí ele me explicou, falei, tá, vou pensar. Até que teve uma sessão lá, a famosa sessão 5, que me deu um baque. E aí, na sessão 6, eu falei pro Eduardo, quero trabalhar com vocês. Na metade do treinamento. Na metade do treinamento. Mas assim, foi de novo totalmente sem entender muito o que eu estava fazendo, sem ninguém ter me cobrado um posicionamento. Foi tipo, vamos ver o que vai acontecer. E aí aconteceu. Deixa a vida levar isso aí. Esse deixa a vida me levar é um negócio que eu trato, inclusive em terapia, porque... Caraca, é que pode trazer bastante complicação, né? Assim, ao mesmo tempo que me deu muita coisa boa por... muita, esse ser leve me traz muita coisa boa, mas também, né, não é bom ser leve o tempo todo. A gente precisa se posicionar e tudo mais, então... E aí foi esse o meu baque na sessão 5. Putz, nunca me posicionei em nada na vida, será? As coisas sempre foram acontecendo naturalmente? Exato, e hoje você está numa posição já que não é muito deixa a vida me levar, hoje você já está no patamar de aceitar novos desafios, né? Foi para Umuarama, igual você comentou antes, eu vou pedir para você até explicar como é que foi, e também agora está auxiliando o Paranavaí, né? Como é que foi esse processo de Campo Mourão para Umuarama? Que estágio que você estava ali na sua vida, dentro da Dale e do pessoal? Como é que foi agora também aceitar essa coordenação de uma outra cidade? O que você deixa aí pra gente de mensagem sobre tudo isso? E como que foi passar por isso tudo? Então, esse processo para Umuarama foi engraçado porque foi assim, no meu primeiro teste de trainer da Dale Carnegie, eu tava lá e todas as pessoas falando, eu vou ser trainer para atuar em tal cidade, eu vou ser trainer para fazer isso, eu vou ser trainer. E eu lá assim, gente? Eu moro em Campo Mourão, o Eduardo já é trainer da Dale Carnegie lá. E eu? Vou atuar onde? E aí na volta, eu fiz o teste, tudo na volta. Aí a Fernanda Volpato, né, que era coordenadora na época, falou, Ana, o Umuarama está sem ninguém, você quer assumir lá? Como seria para você? E aí nisso, eu estava, assim, eu demorei muito tempo para entender quem que eu era vendedora na Dale Carnegie. Eu demorei muito para adquirir um ritmo de venda, sabe? Para quebrar algumas barreiras. Eu demorei muito mais do que o normal, assim, eu acho. E aí, quando eu tava pegando o ritmo de venda, estava com clientes que faziam indicações, estava com a minha carteira e tal. Aí me fazem essa proposta. Eu falei, gente, mas agora que eu tô com a minha carteira de clientes em Campo Mourão, agora que eles estão confiando em mim, como assim eu vou mudar? Não faz sentido nenhum. Agora eu tô tendo indicação, tô tendo que ir me visitar, antes eu não tinha isso.
E aí passou uns 3 meses, deixou isso meio quieto, assim, até que um dia me ligaram e falaram, Ana, você tem que tomar a decisão. E aí eu falei, beleza, eu vou. E aí quando eu mudei pra cá, que tudo mudou realmente, né? De agora sou eu, se eu não fizer, ninguém mais faz, a responsabilidade é minha. Então, se eu não tomar decisões, ninguém vai tomar por mim e nada vai acontecer. Aquela pancada eu sou uma pessoa... Foi uma pancada, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito, eu sou movida por pessoas, relações humanas. Então, se eu tô num grupo, é muito fácil pra mim, que decisão que é melhor a gente tomar? Vamos por esse caminho, beleza. Agora, tomar decisão sozinha, sem falar com ninguém, pra mim era dificílimo. E aí eu tenho que entender, tô com uma dificuldade aqui com o cliente, o que eu faço? Eu vou ter que decidir sozinha, o que eu vou fazer? Nossa Senhora! Mas aí que foi um processo de amadurecer mesmo, né? Foi aí o principal. E aí, agora que vou ajudar lá em Paranavaí, nossa, aí já foi tranquilo, sabe? Aí eu vi que essas barreiras de quando eu mudei pra cá, muitas já desapareceram, assim, que tá tudo bem, que a gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente corre, vai passar por alguns momentos de ansiedade, estresse, mas a gente vai voltar ao normal e vai dar tudo certo. Eu achei muito interessante o que você falou sobre quando chegou em Umuarama. Agora sou eu, a responsabilidade é minha, eu preciso me posicionar, preciso tomar decisões, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E é uma coisa que para muita gente, inclusive para mim, demorou muito para cair em alguns momentos da vida, de que tá na hora de eu fazer, porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer por mim. Tá na hora de eu trabalhar em cima do meu negócio, de fazer o meu negócio crescer, porque senão ninguém vai fazer o meu negócio crescer por mim. E eu posso fazer só um adendo aí sobre liderança? Pode. E eu percebo assim, né, nesse período, teve 2 pessoas que me ajudaram demais quando eu tava vindo pra cá, fora o Eduardo, que sempre me ajuda constantemente, né? Mas a Fernanda e o Guilherme, principalmente o Guilherme, que acompanhou bem mais de perto, eles tiveram muito cuidado em como fazer essa transição minha pra cá, sabe? Então, assim, eles me conhecem, eu falo que eu acho que eles me conhecem melhor que eu mesma. O Guilherme tem uma sacada de quem eu sou e como eu me comporto, que é mais do que eu mesma sei. E aí, nesse processo, eles não me pressionaram, eles sabem que se me pressionam, eu dou uma travada. Não, eles assim, foram perfeitos nessa minha transição, sabe? De me dar o apoio que eu precisava, ao mesmo tempo me deixar livre em alguns momentos, me apoiar. Então, ali a gente vê o quanto a liderança é essencial. Porque senão a gente pega uma pessoa que poderia ser muito responsável, mas se ela tem uma má liderança, né, se ela tem maus líderes, na verdade, elas acabam quebrando essa pessoa, sabe? Então, a importância o jeito que vão fazer uma transição sua, por exemplo, para esse norte, é diferente do jeito que fizeram comigo. Os cuidados são diferentes e uma liderança vai analisar esses cuidados no individual e não só como um processo. Todo mundo passou por isso e você vai passar com o mesmo jeito. Né? Esse é o processo, você tem que fazer desse jeito. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, até você comentando da individualidade, eu também não sou muito, se você pressionar, eu travo. Só que se você falar, isso aqui tem que ser feito, eu faço. Agora, se você falar, isso aqui tem que ser feito assim, 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 eu também, não é que eu travo, mas eu faço na birra e aí não sai aquela coisa. Olha só, tá vendo como as pessoas são diferentes? Perfeito. Eu, quando me falam assim, isso tem que ser feito, eu gosto que me falem como tem que ser feito. Eu adoro que me falem como. Do máximo, você tem que falar assim, você tem que tomar essa decisão. A forma que eu vou tomar, tem que deixar para mim. Não sei se é uma questão de liberdade, assim, que eu tenho para mim. E você provavelmente pode ser uma questão de conhecimento, de entender como, enfim. Cada um tem os seus porquês e como você vai trabalhar em cima daquilo. E é justamente esse o papel da liderança, entender como cada um vai se comportar mediante a cada uma dessas coisas. E não precisa ser necessariamente um psicólogo para entender isso, né? Muitas vezes é uma conversa bem feita com a pessoa, ela vai te falar essas coisas por se conhecer. E experiência, né? Por exemplo, eu falei do Guilherme, ele tem só 25 anos de Dale Carnegie, coitado. Sim, só 25 anos desenvolvendo pessoas.
Sim, então, né, vai ganhando tato também. Para quem está ouvindo a gente, só contextualizando, coloque o Guilherme aí na conversa. Quem é o Guilherme? Guilherme, você quer que eu pensar? Só para falar quem ele é, para quem está ouvindo a gente poder entender um pouquinho melhor. Você citou ele em alguns pontos, e aí depois a gente entende quem é o Eduardo. Boa. Bom, o Guilherme, ele é o nosso líder, e ele, para mim, é a pessoa que lê melhor as pessoas que eu conheço no mundo. Porque ele tem um tato muito bom. Ele é nosso líder aqui, ele é o diretor da Dale Carnegie aqui na nossa região, em Minas Gerais inteiro. Hoje ele é referência na Dale Carnegie no Brasil e no mundo também, acredito. Então ele é uma pessoa que, para mim, é um grande exemplo de líder que se importa com a individualidade de cada pessoa, né? E para ele, isso parece ser tão fácil de ser feito, mas aí quando a gente observa que ele já tem 25, 26 anos trabalhando só com isso, a gente vê que não é dom também, né? É hábito, é prática, é habilidade, busca. Ele já leu demais, ele sabe coisas que são totalmente fora até da área de liderança. Ele não sabe só de gestão, né? Ele gosta de ler coisas sobre pessoas, estuda sobre enneagrama, estuda sobre outras ferramentas de desenvolvimento, grafologia. Então, assim, é tudo um conjunto, né? E é interessante você comentar esses estudos externos, porque além disso trazer uma carga para a liderança, não só dele, mas para qualquer líder, e você entender de vários assuntos para se conectar melhor com as pessoas. Sim. E ele já comentou comigo que já leu, por exemplo, o Livro Vermelho do Jung, e já leu várias partes ali das obras de Freud. Então ele tenta justamente entender um pouco melhor de como as pessoas se comportam. E nesse meio caminho você também falou do Eduardo. Quem é Eduardo? O Eduardo é a pessoa que trabalha na Dale, ele foi meu instrutor. Na verdade, a gente já era amigo desde muito antes da Dale Carnegie, né? Mas aí, dentro da Dale Carnegie, ele foi meu instrutor e foi meu tutor aí por todo esse tempo. Enquanto eu estava em Campo Mourão, a gente fazia tudo junto, a gente fazia, na verdade. A gente se dá muito bem, e quando eu mudei pra cá, ele super apoiou minha mudança, e a gente continuou conversando, e ele também gosta muito de tomar decisões em grupo, então mesmo eu aqui e ele lá, a gente continuava, e agora? Eu preciso falar com tal pessoa, o que eu faço? Tal pessoa me respondeu tal coisa, então a gente sempre trocou muita ideia, né? E ele, assim, me deu muito espaço. Hoje eu olho quem que eu era no começo das sessões do Dale Carnegie, e eu falo, nossa, como que ele me deixava fazer algumas coisas, pelo amor de Deus, mas ele deixava, confiava na gente. Então também é um exemplo de um líder humilde, assim, que pensa mais no desenvolvimento das outras pessoas do que até na própria reputação, sabe? Olha só que show. E esse desenvolvimento de pessoas auxilia muito no crescimento do próprio negócio em que ele está hoje. Quando você prepara pessoas para assumirem cargos de liderança, vamos supor que você está numa grande organização, eles vão ver o valor de você estar desenvolvendo bons colaboradores, boas pessoas que vão fazer bons trabalhos. Assim como você vai contribuir muito mais para o propósito do negócio onde você está. E voltamos ao ponto, é aquela junção da personalidade do líder, do colaborador, com a personalidade da empresa. Sim. A empresa precisa saber como mostrar isso também para os colaboradores, né? Até, né, Pedro, um negócio que eu falei quando vocês entraram na Dale Carnegie, que trabalhar na Dale muitas vezes não é fácil. Muitas vezes chegam os momentos que a gente fica baqueado e aí a gente tem que ter um propósito por trás disso, né? Por exemplo, muitas vezes eu pensei, gente, esse negócio de vendas não é pra mim. Hoje em dia eu acho delícia, hoje em dia eu adoro, assim. Você curte a venda, mas agora eu curto mesmo, não fico ansiosa antes de ir, mas também já faz uns anos, né? Mas assim, curto. Teve uma época que eu não curtia e aí eu falava, isso aqui não é pra mim. Aí eu parava pra pensar, eu não vou conseguir encontrar alguma coisa que vai deixar meu propósito de vida tão forte quanto aqui. Então eu vou ter que aguentar os baques. E aí, se a gente não tem isso no nosso trabalho, ou na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas relações com amigos, se a gente não tem um propósito maior, qualquer dificuldade, a gente deixa ser maior do que a vontade, né? Sim, exatamente.
É aquela questão de ter o objetivo em vista e saber como que você vai chegar lá. E saber que existem percalços, existem desafios próprios, internos seus. E hoje, por exemplo, um desafio é a situação econômica do Brasil. Mas tem muita gente que o desafio é outro. Para muitos, o desafio é controlar o psicológico, é ter uma atitude melhor quando vai tentar visitar um fornecedor ou um cliente, fechar um negócio mais vantajoso para ambas as partes. Sim. E depois de passar por essas mudanças, por esses vai e vem da vida, a gente entende também que nós temos algumas limitações e uma delas é o tempo. Se você fosse deixar uma mensagem de Ana Flávia para o mundo agora, pensando em tudo isso que você passou, e para quem está começando um negócio, para quem está querendo melhorar o negócio, que mensagem você deixaria? Nossa Senhora, deixa eu pensar. Agora eu te apertei. Agora me apertou, mas tá na minha cabeça. Essa eu tenho acostumado a apertar muita gente com ela. Nossa, porque do nada a gente tem que deixar uma frase bonita, né? Mas assim, eu tenho na cabeça, deixa eu ver se eu vou conseguir estruturar. A frase seria, a frase na verdade, não seria, né? Encontre seu propósito e a partir disso faça tudo com paixão. Quando você tem paixão, você pode chegar em lugares que você nem imaginava de uma maneira tão mais leve do que você já imaginou na sua vida. Nossa, faltou só um quiz com mudo no final. Muito bom, gostei. E essa questão de definir o propósito é muito importante, decidir para onde você quer ir, para onde você quer levar a tua empresa, para onde você quer levar a tua carreira. E quer mandar um abraço para alguém? Quer deixar uma outra... Posso só falar uma coisa? Acrescentar algo que pode ajudar as pessoas? Pode. Porque eu percebi que eu falei muito de propósito. Sim. Mas e quem não tem propósito? Como que eles vão achar, né? É uma ótima colocação. Como se encontra um propósito? Eu parei para pensar que talvez seja legal falar isso, senão fica tudo muito vago da minha conversa. Mas esses dias uma amiga tava falando para mim que ela tá com dificuldade de entender o que ela quer fazer. E aí, tem algumas frases que eu faço na minha cabeça que me ajuda muito, que é assim, se eu não estivesse ganhando nada em nenhum lugar, o que eu faria hoje? Eu faria o que eu faço hoje? Não pelo dinheiro, pelo prazer. Não pelo dinheiro, pelo prazer. E já teve época que eu falei, eu não faria o que eu faço hoje. E aí eu busquei entender por que eu não faria. E aí foi, por exemplo, um momento que eu falei, porque hoje eu percebo que eu não estou usando a minha criatividade, a minha espontaneidade como eu queria. E aí que eu comecei a fazer, só que isso não era um problema da Dale Carnegie, era um problema meu. E aí que eu comecei a fazer, onde então vou conseguir usar isso? E aí comecei a mexer mais no meu Instagram, isso me deu gás para eu ter mais forças dentro da Dale Carnegie. Então, eu percebi que não era o lugar que eu precisava mudar. O que eu precisava mudar era como eu estava fazendo no lugar, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas podem achar que é em outros lugares que elas precisam estar e, às vezes, é mudar alguma coisa dentro do lugar que está. Então, enfim, essa é uma frase que me faz entender muito o meu propósito e onde que eu me sinto realizada, né? Tipo, o que me move? Pessoas me movem. Se o que te move é ter as coisas muito certas, então em que trabalho você vai conseguir ter uma rotina maior, enfim. Hoje, se você fosse pensar em algo que não te deixa desconfortável, onde você estaria? Mas aí você tem que entender que nesse lugar você vai ter coisas desconfortáveis também, né? Não é tudo mil maravilhas. Todos os lugares temos, e isso que você comentou agora deu uma pancada aqui que eu tô até meio perdido. Que bom, né? Então, esse é o intuito, esse é o objetivo. Ana, quero agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui falando comigo. Foi muito bacana o papo. Quero muito que a gente tenha oportunidades de continuar esse assunto e falar de diversas outras coisas sobre negócios. E se você quiser, eu vou te deixar um espacinho agora, você fale o que você quiser, só agradeço de coração a tua presença aqui hoje. Tudo bem, minha fala é agradecimento mesmo a você por ter me convidado. Eu tô amando fazer podcasts, né? É o segundo que eu gravo como convidada e essa semana começo a gravar o meu também. Faz sua divulgação também.
vou fazer minha divulgação também. E assim, eu espero que tenha valido para vocês refletirem sobre quem são vocês no meio do trabalho, porque se a gente for pegar para pensar historicamente, as pessoas têm, de uns anos atrás, tem muita visão de que a gente precisa trabalhar porque a gente tem que trabalhar. Mas hoje a gente tem possibilidades, então o negócio é entender como eu vou trabalhar com o que eu gostaria de trabalhar. Talvez não seja possível hoje, mas você pode estar construindo algo a longo prazo. Enfim, a gente tem meios de estar fazendo coisas diferentes, né? E o que eu sempre falo de ligar o radar mesmo, talvez hoje a sua condição não te permite estar em outro lugar, mas talvez no lugar que você está, chega uma pessoa a conversar com você e ela tem ali uma possibilidade que entra com o seu propósito, com o que você quer. Então, às vezes não é para agora, não é para já, mas pode ser para daqui a algum tempo, né? Acho que é legal a gente ter isso lúcido na nossa cabeça. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido também a psicologia organizacional do trabalho, porque muitas empresas, elas veem isso como um gasto e não como um investimento. E se vocês entendessem o quanto as pessoas são importantes dentro das empresas, com certeza o setor de gestão de pessoas seria muito mais valorizado. E aí, para além disso, agradecimento ao Pedro, ao Eduardo, ao Guilherme, que eu falei muito aqui, né? A todo o pessoal da Dale Carnegie por me dar tanto espaço, inclusive para ser eu mesma no meio disso tudo. E aí quero deixar minha divulgação também, que semana que vem, que vou falar para vocês, né, que agora a gente está gravando dia 15, na semana do dia 24 de março sai o primeiro episódio do meu podcast com uma pessoa da Dale Carnegie, o Leonardo, que é lá de Rio Grande do Sul, e o nome do nosso podcast é Business School. E aí a gente tem perfil no Instagram, onde a gente já está postando algumas coisas, mas sigam lá, que a nossa ideia é ter papos de negócios com muita relevância, mas de um jeito muito divertido, como se a gente estivesse realmente na mesa de um bar, porque nem porque é negócio que tem que ser super sério, né? Exatamente. E me sigam no Instagram também, né? Posso me fazer meu publicidade? Com certeza. E me sigam também, a Ana Michelante. Vou deixar aí na descrição do podcast, vai ficar muito mais fácil para o pessoal te encontrar. E a gente coloca também do seu podcast o link ali também. Beleza, e logo o Pedro vai com a gente também, né, Pedro? Com certeza, logo mais estou lá com vocês. Isso aí.